Pegue sua Bíblia, vamos abrir este culto lendo um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos já preparar este lugar aqui para que seja um lugar de bênção, lugar de comunhão, lugar de muita alegria, lugar de milagre, não é isso, irmão? Louvado seja Deus, noite de Santa Ceia, onde nós vamos ter aí um momento importante com Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo 1, diz assim aí a palavra de Deus: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho ainda mais excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz com inconveniências, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus como gente grande, tá bom? Vamos louvar a Deus como servos de Deus, servos do Senhor. Intimidade com o Senhor, intimidade no altar. Louvado seja o seu nome. Seu amor é poderoso, o Rei da glória.
tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 22. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 16, mas depois nós vamos fazer recurso aí do texto para a gente poder meditar nessa palavra. 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos nos assentar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar aí nesse texto da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós estamos diante de uma proposta de Deus para a nossa vida, que a gente precisa se misturar com ela, a gente precisa entendê-la, e a gente precisa se preparar para a gente poder então receber todas as coisas que Deus tem como planos, como projeto na nossa vida. Então é muito importante que você faça essas mudanças intelectualmente. É muito importante que você faça essas mudanças também com o seu comportamento, com os seus pensamentos. É importante que você se envolva, se misture, e que você pegue, como foi ministrado aqui na sexta-feira, o Espírito de Deus na sua vida, né? Porque se a gente não entende
direito, a gente não consegue viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Esse texto, por exemplo, aqui que nós lemos do capítulo de número 22 de Atos, ele vai falar sobre uma defesa que o apóstolo Paulo precisou fazer a respeito dele, porque ele estava falando a respeito do Evangelho, ele estava pregando a palavra, e um grupo de judeus resolveu discordar daquilo que ele estava falando, não receberam o Evangelho que Paulo estava pregando, e resolveram então se levantar contra ele a ponto de prendê-lo e de apresentá-lo às autoridades, tanto romanas da época, como também às autoridades judaicas da época. E Paulo então teve que fazer uma defesa a respeito disso. E eu sei que você precisa se defender a todo momento. Você precisa se defender todos os dias. E às vezes você é ferido, às vezes o seu escudo não te protege, as suas armas não funcionam. E tudo por quê? Tudo porque você às vezes não tem conhecimento, você às vezes não está preparado, você não está devidamente alinhado com a proposta que agora Deus te oferece. É muito difícil a gente viver nesse mundo natural, mas ter que viver de uma forma espiritual. Mas é assim que tem que ser, se você quiser experimentar as coisas de Deus. Deus nunca vai se tornar natural. Jesus deixou bem claro que Deus é Espírito. Se nós quisermos ver a obra de Deus na nossa vida, nós temos que andar em Espírito. Nós temos que pensar em Espírito, ter estratégias espirituais. Nós temos que aprender a falar espiritualmente, lutar espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele é o que mais ensina a respeito disso. Ele ensina a respeito das nossas armas espirituais. E você precisa se defender. Ah, agora eu sou crente, agora eu tenho que levar daqui, levar de lá. Não, a proposta não é essa, não. A proposta não é apanhar, não. A proposta é vencer, mas de uma maneira diferente. Por isso que foi colocado lá à disposição duas propostas. Foi colocado lá Jesus e Barrabás. E os religiosos da época erraram na escolha. E talvez possa estar acontecendo isso na sua vida. Você pode estar errando na escolha. Seu caminho está certo, a sua escolha está errada. E quando foi oferecido para eles Jesus, e quando foi oferecido Barrabás, o que eles tinham como expectativa? Eles tinham como expectativa uma libertação, uma solução para o problema que eles estavam vivendo de escravidão. E qual foi a arma que eles escolheram? Barrabás. A natural, a visível, a humana, enquanto eles tinham a divina, a espiritual. Então você precisa aprender, você precisa se dedicar, você precisa se entregar, você precisa debruçar nessa mesa de projeto da sua vida, para você pensar espiritualmente, saber o que você vai falar, de maneira que aquilo que você for falar tenha força espiritual, não humana. Às vezes a pessoa fica escolhendo uma palavra para matar alguém,
Fica escolhendo uma palavra para resolver o assunto, mas aquela palavra é uma palavra humana. Você viu alguém falar, você, experimentou ali a situação, e você viu alguém fazendo, e você quer usar na sua vida, e aí não vai funcionar. Lá no mundo funciona, mas para nós não funciona, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então você precisa pensar: qual é a palavra que eu vou falar? Paulo precisava se defender, e você às vezes precisa se defender. Às vezes lá em casa, numa situação, você precisa se defender. Tem gente que se defende sendo agressivo, tem gente que se defende com violência, tem gente que se defende chorando, se escondendo, dormindo, entrando em depressão. Mas como que Paulo resolve essa situação? E o testemunho de Paulo, ele fala muito forte na nossa vida, e ele tem aqui uma atitude totalmente espiritual. Aí no capítulo 22, no versículo 3, você vai ver que ele começa se defendendo, falando a respeito de quem ele é. Então a pergunta espiritual é essa: você sabe quem você é? Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu nome e meu sobrenome. Eu sei a data do meu nascimento. Eu sei a cidade que eu nasci. Então, esse é o seu natural. E o seu espiritual? Você sabe quem você é? Você tem o seu currículo espiritual? Ou você só tem o seu currículo natural? Aí Paulo, primeiro, para que ele possa se defender, ele começa a dizer quem ele era. E ele fala assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então veja que toda essa estrutura que ele montou com relação a ele, muito embora exista aí, por exemplo, uma forma regional, uma forma estrutural de ser vista como natural, mas na verdade ele está se referindo às questões espirituais. Quando ele fala assim, eu sou judeu, ele está falando espiritualmente. Quando ele fala que ele nasceu em Tarso da Cilícia, mas, olha, tem um mais, ele dá uma região, mas ele coloca um mais para ele poder explicar o que ele quer dizer. Ele falou, não quero dar importância à cidade, mas criei-me nessa cidade. E por que ele faz essa observação? Porque ele quer chegar nisso aqui, que ele foi criado, sendo instruído aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa diferenciada, que tinha trazido para Paulo todo um conhecimento de Deus. Gamaliel foi o responsável pela educação de fé, pela educação religiosa de Paulo. Paulo se tornou aos pés de Gamaliel um homem conhecedor das coisas de Deus. E era isso, ele estava assim, eu sou da família tal. O que importa você ser da família tal? O que vai fazer diferença na sua vida é você ser da família de Jesus. Você tem que ver o lado espiritual. Aí ele vai dizendo assim, segundo a exatidão, olha aí, da lei. Segundo a exatidão da lei, ele está falando sobre coisas espirituais, de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de. Ele não falou se ele estudou em Harvard, se ele fez bacharelado, se ele fez mestrado. Ele não entrou nessa questão. Ele não se defendeu dessa forma. Ele não se defendeu assim, olha, eu quero ser tratado diferente porque eu tenho ensino superior. Falou isso. Ele falou assim, eu quero respeito porque eu sou um homem de Deus. Aleluia. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus.
Você precisa ser uma moça de Deus, você precisa ser um moço, um rapaz de Deus. Nós precisamos fazer o mundo nos enxergar, não como pessoas naturais. Já tem mais de 7 bilhões aí de naturais. Nós precisamos nos posicionar e fazer com que as pessoas nos vejam como pessoas espirituais, servos de Deus. Aí ele fala assim, ó: persegui esse caminho até a morte. Quando ele está falando do caminho, ele está se referindo aos da fé de Jesus Cristo, porque os discípulos ficaram sendo conhecidos como do caminho, por Jesus ter falado: eu sou o caminho, a verdade e a... Então, eles ficaram, a igreja, no começo ela ficou sendo conhecida. Quem são aqueles? São aqueles do caminho. Então ele está dizendo aí, olha, eu persegui este caminho, por isso que está com C maiúsculo, até a morte, prendendo e colocando em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietado para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então veja que ele sabe quem ele é. Ele está dizendo assim: olha, eu sou um homem que tenho compromisso com Deus. Aí ele fala assim: eu era um homem que perseguia o caminho. Então ele está dizendo aqui, ó, eu era um homem religioso, que defendia as coisas de Deus, mas eu não conhecia a fé. E eu então, para defender as coisas de Deus, eu estava preparado para poder perseguir e prender, e para ver muitos até mesmo morrer, que faziam parte destes que andavam no caminho. Aliás, eu estava justamente aqui com algumas cartas das autoridades espirituais de Jerusalém, para poder ir para Damasco, justamente para poder trazer preso, manietado, quer dizer, algemado, para trazer preso para cá, aqueles que lá tinham sido feito cativo. Eu sou essa pessoa aí, que tentava defender a obra de Deus com a religião, tentava servir a Deus com a religião. Eu sou essa pessoa aí, que era religiosa. Mas aí no versículo seguinte ele fala assim: ora, então ele fala a respeito de quem ele era, agora ele vai falar de quem ele é. Ora, aconteceu uma coisa comigo, e é justamente por causa disso que eu estou sendo aqui preso e apresentado pelas autoridades. Aconteceu que eu estava indo de caminho, olha aí com C minúsculo, ele está falando sobre a direção que ele tinha. Eu estava indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, quando isso aconteceu, eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu... E Saulo achava que ele estava morto. Saulo achava que ele tinha sido lá crucificado, já tinha sido sepultado. Havia uma conversa de que ele havia ressuscitado, mas Saulo não acreditava, porque ele era judeu religioso. E aliás, ele prendia quem falasse isso. E ele até ajudava a instigar a multidão a apedrejar, a exemplo, ele mesmo cita, a exemplo de Estevão, porque as roupas
as capas de todos que apedrejaram Estevão foram guardadas aos pés de Saulo. Saulo guardou a capa de todos que apedrejaram Estevão. E ele reconhece isso. E ele então está dizendo assim: olha, eu era uma pessoa muito religiosa, mas eu estava justamente na minha religião, praticando a minha religião, quando de repente me aconteceu uma coisa sobrenatural. Uma luz extremamente brilhante brilhou sobre mim, os meus olhos se ofuscaram, e eu ouvi uma voz, você vai ver aí no texto, que ninguém ouviu, somente eu ouvi. E essa voz dizia o meu nome, me conhecia, e me chamava: Saulo, Saulo. E eu então perguntei: quem és tu, Senhor? E a resposta que eu tive foi daquele que havia sido crucificado. Foi daquele quem eu tinha pensado que estava morto, sepultado. E aquela voz me confirmou dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. A Bíblia fala no versículo 9 que ele diz assim: ó, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Presta atenção nisso que eu vou te explicar. Você vai ouvir coisa que outras pessoas não vão ouvir. Você vai ver coisas que outras pessoas não vão ver. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem uma tratativa diferente com a sua vida. Deus tem um projeto diferente para a sua vida. E você tem que estar preparado para estas coisas, essas experiências com Deus. Paulo aqui, ele está justamente fazendo essa defesa. No versículo 10 ele fala assim: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Aí na sua defesa, ele vai contar a experiência que ele teve em Damasco. E aí ele fala assim: olha, estando em Damasco, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão. Já não era mais perseguidor. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade e veres o justo. Esse justo aqui quem é? Jesus. E ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os das coisas que tem visto e agora, aí vem o versículo que nós lemos: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus, invocando o nome dele. Então veja que Paulo, ele conta aqui a experiência dele. Ele sabia perfeitamente onde ele estava, o que estava acontecendo com ele. E você precisa saber disso, para você poder resolver os seus problemas. Então ele sabia que ele era um homem religioso, mas diante de uma experiência, ele se tornou um irmão na fé. Extremamente zeloso pelas coisas de Deus, mas por causa da experiência que ele teve com Jesus, ele também foi extremamente zeloso em reconhecer a voz do Senhor e a derrubar tradições e a se desligar de heranças
se colocando na disponibilidade de quem falava com ele, de quem o chamava. Então Paulo descobriu que além dele ser de nascença um homem judeu, nos seus conhecimentos, criado aos pés de Gamaliel, também de nascimento, ter tido a oportunidade de ter e receber cidadania romana, ele descobriu nessa experiência com Jesus, através do encontro que ele teve com Ananias, que Jesus disse para Ananias, quando Ananias foi levantado para falar com ele, Ananias se recusou, dizendo assim: esse homem, Jesus, é muito perigoso. Mas Jesus disse para Ananias: vai, pode ir, porque Saulo é para mim não um homem perigoso, mas é um vaso escolhido. Eu não sei de onde você veio, não sei quais são as suas origens. Eu sei que aqui nós temos gente de origem religiosa, eu sei que nós temos gente aqui de origem espírita, eu sei que nós temos gente aqui de diversas origens. Você pode vir de onde você veio, mas hoje para mim, quando eu olho para você, eu reconheço em você ser você um vaso escolhido por Deus. Um vaso. Diga: eu sou um vaso escolhido por Deus. Isso é você. Faz uma grande diferença ser escolhido pelos homens, ser escolhido pela sociedade, ser escolhido pela revista Times e ser escolhido por... Você tem um alto conceito, você tem um alto prestígio. Seu nome não está nas melhores listas desse mundo, dessa terra, mas seu nome está escrito lá nas melhores listas do céu. Faz uma grande diferença você ser um vaso escolhido. Tem diversos tipos de vaso, né? Até no banheiro tem um, não tem? Sabe, nós não somos qualquer vaso. É bem da verdade que somos de barro, mas somos vasos escolhidos para recebermos dentro de nós algo de mais precioso, por fora de barro, mas escolhido para receber por dentro a glória de Deus. Você é um vaso escolhido por Deus, um vaso para ser considerado vaso de honra, e o mundo tem que entender isso. E você não vai conseguir obrigar ninguém a entender isso. As pessoas só vão entender isso quando você entender quem você é. Quando você se reconhecer, quando você se ver, quando você tomar consciência disso, e quando você fizer justiça sobre isso e começar a viver a sua realidade, que você não é um desprezado, você não é um desconhecido, você não é um Zé Ninguém, você é um vaso escolhido de Deus nesse mundo. Aleluia. E aí o mundo vai ter que reconhecer. Saulo está aqui se defendendo, e ele está contando o que Ananias disse para ele. Falou: olha, Saulo, eu só vim porque Jesus disse para mim que você é um vaso escolhido. Então você precisa contar isso para os seus amigos, parar de depositar neste vaso conversas vazias. Para os teus amigos pedir licença para você quando for falar alguma coisa da qual você não precisa participar, porque você não é um vaso qualquer. Você precisa avisar a sua família que você é um vaso escolhido. Aleluia.
para que a sua família possa saber ter uma tratativa com você, porque senão você pode ser colocado no canto, você pode ser desprezado, você pode ser irreconhecível. Então você precisa saber se projetar, porque muito embora esse vaso seja de barro, mas esse vaso tem perna, sabe andar. E se alguém te bota no canto, você se coloca no seu lugar devido. Se alguém te bota no esquecimento, você coloca-se à vista do Todo-Poderoso. Aleluia! Porque ainda que um exército se levante contra a sua vida, ele é com você. E se Deus é por você, quem se levantará contra você? Então a primeira coisa é saber isso, que você é um vaso escolhido para quê? Aí você pensa assim: puxa vida, por que eu estou aqui, hein? Por que eu estou na igreja? Então, você está na igreja não por um costume, não por uma tradição, não por uma religião. A nossa igreja não é religiosa. Você está na igreja porque você foi escolhido. Você foi pinçado. Você foi separado. Aleluia. E você foi separado com um propósito de Deus, não à toa. Você foi separado para ser testemunha. Testemunha do quê? Das coisas que Deus já fez na sua vida. Você precisa dizer: olha, eu era o fulano de tal, mas Jesus falou comigo. Por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque Jesus falou comigo. Eu estou na igreja porque eu estava indo para o trabalho e alguém disse assim para mim: olha, vamos lá na igreja hoje. E aí Jesus falou no meu coração: vai. E você veio. Você está na igreja porque você encontrou alguém na sua vida, quem sabe é meu exemplo, casou com alguém que já conhecia Jesus, que te apresentou Jesus, e você está pensando: eu estou na igreja por causa da minha mulher, por causa do meu marido. Não, você tem que ser uma testemunha verdadeira. Você está na igreja não por causa de ninguém aqui, você está na igreja porque Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Jesus te colocou aqui. Esse lugar, ele foi comprado. Esse lugar, ele foi preparado. Esse lugar foi arrumado para que você pudesse sentar nele. Aleluia. Então, Saulo tinha esse reconhecimento. E ele então é testemunha. E ele começa a falar da experiência dele. Olha, Jesus falou comigo. E eu entreguei a minha vida no altar. E eu entreguei a minha vida no altar porque eu tive certeza que era Deus falando comigo. É porque eu vi a glória de Deus diante dos meus olhos. Aleluia. Olha de onde você veio. E olha onde você está. Aleluia. Se você olhar ao seu redor, você vai começar a ver a glória de Deus que já foi manifestada na sua vida. Você vai começar a observar a obra que o Senhor já fez na sua vida. E é isso que Paulo era testemunha. Você precisa ser testemunha desse encontro. Você não pode ser mais um dos convencidos. Você precisa ser mais um dos convertidos. E Paulo então ele fala: olha, eu sou um vaso escolhido, por isso eu posso ser uma testemunha. E além de eu poder ser uma testemunha, eu preciso tomar uma atitude então agora. Porque foi isso que Ananias disse para ele. Então vai depressa, levanta-te depressa e lava-te.
Então nós somos vaso, diga, somos vaso, somos testemunhas e somos lavados no sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Essas três coisas nós precisamos ser. Por isso o batismo hoje de manhã, para que essas pessoas que já deram esses passos pudessem então completar na vida espiritual todo esse processo de Deus. Porque qual é a importância de ser batizado? A importância de ser batizado é de ser lavado. Porque veja que Cristo morreu por todos, mas um grande número de pessoas ainda carrega o estigma da culpa. Um grande número de pessoas ainda estão debaixo do poder do pecado. Ainda estão vivendo na prática do pecado, muito embora Jesus tenha morrido por todos. Muito embora Jesus tenha chamado a todos. Assim como você ouviu, como nós ouvimos, todos poderiam ter ouvido. Mas a voz de Jesus tem passado desapercebido na vida de muitos. A voz de Jesus não tem sido reconhecida, não tem tido importância. Veja que para Saulo teve importância, porque quando ele ouviu, ele fez uma pergunta pertinente, que ele poderia ter se calado, seguido em frente. Mas ele teve interesse investigativo, ele teve interesse espiritual, e no meio daquilo que estava acontecendo, que poderia ser, como no caso dele, uma luz que brilhou no caminho dele, como poderia ser qualquer tipo de advento, qualquer situação. De repente você está vivendo numa situação que você não está entendendo. Que tal você perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? Que tal você reagir? Que tal você descobrir? Paulo reagiu àquela situação inesperada, àquela situação diferente, e ele perguntou: o que está acontecendo? Afinal de contas, quem és tu, Senhor, que está falando comigo? E aí Jesus então se revelou para ele, assim como Jesus se revela para nós, e nós somos testemunha disso. Ele não está morto, ele não está crucificado. Eu sou testemunha disso. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia. Ele vive. Eu sei que sou um vaso escolhido, não porque sou pastor. Eu sei que sou um vaso escolhido. Deus me escolheu, e eu quero que você saiba disso. E eu quero que você cuide disso. Eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você zele disso. Eu quero que você tenha um cuidado com isso. Você é um vaso escolhido por Deus. Você é uma testemunha autêntica dele. E por isso precisa ser lavado, precisa ser batizado, para que você não fique debaixo do poder, porque o pecado não é simplesmente, o pecado tem poder. O pecado tem poder escravizatório. O pecado tem poder de direção. O pecado tem poder consumatório. O pecado consuma. O pecado tem salário. O salário do pecado é consumado. Por isso nós precisamos ser lavados. Então, quando nós somos batizados, nós fomos lá
isso traz para mim grande importância, traz para você grande importância de posição espiritual. Diga, posição espiritual. Você precisa entender isso. Qual é a diferença? Qual é o posicionamento espiritual que o batismo me dá? O batismo me dá um posicionamento espiritual que ninguém pode me acusar. Ninguém pode me acusar. Nem o diabo. Nem o diabo. Talvez você encontre pessoas que te acusem. Pessoas que tragam em memória coisas e fatos dos quais você participou e fez. Se você não é batizado, você tem que baixar a cabeça e seguir teu rumo. Mas se você é batizado, essa conta está paga. E não existe nesse mundo alguém que possa ter ousadia ou autoridade para intentar acusação contra os escolhidos de Deus. O diabo é nosso acusador, mas ele não pode mais nos acusar porque nós somos lavados. Quando eu sou lavado, eu tomo posse da minha redenção. Eu não paguei a minha dívida, você não pagou a sua, mas nem por isso nós devemos, Ele pagou por nós. Então eu posso levantar minha cabeça, não pela minha glória, mas pela glória de Jesus. Você devia. Mas Jesus pagou a minha conta. E hoje eu estou salvo. Hoje eu estou livre. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos fala isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, irmão, quem é a pessoa para se levantar contra a sua vida? Você é um vaso. Você é escolhido. Você é testemunho. E você é lá pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, toma posse da vida eterna e viva neste mundo como diferente de muitos que vivem nele, mas viva sendo você um dos tais, sendo você um diferenciado, sendo você uma pessoa separada para poder fazer com que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. E por isso eu tenho essa proposta para você nesta noite, para que você possa se assumir, para que você possa se posicionar, erguer a tua cabeça e preparar o seu espaço, preparar o teu lugar para que Deus possa te usar. Saulo era um perseguidor, mas Jesus muda o nome dele. Jesus quer mudar seu nome também. De perseguidor passou a ser perseguido. Aleluia. Paulo era religioso. De religioso passou a ser um homem de Deus, um homem de fé. Um homem que acreditava no sobrenatural. Acredite também. Deus é contigo. Não te poupará das experiências, mas te dará vitória em todas elas. Aleluia. Por isso ele chama Josué e fala: Josué, seja forte e coragem, não temas. Medite nesta palavra de dia e de Josué. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus é conosco. Deus é com você. Deus guarda a sua retaguarda, guarda a tua frente, sua direita, sua esquerda. Deus é por nós, irmão. Aleluia.
Ninguém vai levantar uma autodefesa. Ninguém vai te defender. Você precisa se posicionar. Você precisa se encontrar no reino. Você precisa perceber que você é amado no reino. Que você é querido no reino. Você precisa perceber que o seu lugar é no reino. E que a sua história, ela se mistura com a história de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. E agora, por que você demora? Fala o versículo que nós lemos. Faz o que tem que fazer. O que você precisa fazer? Fala para mim, o que você precisa fazer? Pastor, tenho tanta coisa para fazer, tenho roupa a lavar, tem um monte de trabalho lá para fazer, para realizar, um monte de estatística, um monte de relatório. O que você precisa fazer na sua vida espiritual? O versículo é esse. E agora? Por que você ainda está demorando? Levanta logo e faz o que precisa fazer. Ninguém vai fazer por você. Se você precisa se batizar, se batiza. Se você precisa fazer mais uma oração, faz. Se você precisa perdoar, perdoa. Se você precisa se levantar, arrumar o seu altar, arruma. Se você precisa voltar para casa, voltar para Deus, volta. O que você tem que fazer, faça depressa. Aleluia. E por quê? Por quê? Porque você é um vaso escolhido. Porque você precisa dar testemunho. E porque você precisa se livrar desse peso. Livrar desse estigma. Livrar dessa carga. Você precisa se livrar desses traumas. Você precisa se livrar desse peso na sua vida. Você precisa voar. Quem precisa voar nesta noite aqui? Aleluia. Você precisa voar, irmão. Você precisa voar. Você precisa voar. Você precisa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Você precisa despertar. E despertar para uma vida intensa que você vai ter. Fala assim, uma vida intensa. Fala para quem está do teu lado, fala, faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Nós queremos te adorar e nós queremos aprender a te glorificar, Senhor. Que na atividade de cada um, nas responsabilidades de cada um, que todos possam, meu Senhor, não se distanciar de Ti, meu Deus, mas que o Senhor possa ser participante no trabalho, em casa, no descanso, nas refeições, em todos os momentos, que o lugar de honra seja sempre Teu. Que nós possamos, meu Deus, nos entregar na alegria, mas que a glória seja sempre Tua, Pai. Em tudo seja o Senhor lembrado, em tudo seja o Seu nome glorificado. Que a graça do Teu Filho amado Jesus Cristo,
o amor do seu coração e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo seja agora e para todo sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus.